Você é daqueles que só olha para a doença e não para o doente? Você não conhece as mensagens da doença que vão revelar as causas da dor profunda que esse indivíduo carrega? Você sabia que a doença serve para proteger da morte e da loucura? E a doença veio para você identificar a mente doentia desconectada da realidade? E aí, vai acordar ou vai continuar com essa sua vida doentia? Olá, Dr. Fernando Freitas aqui. Seja bem-vindo à segunda aula da Jornada da Psicossomática. E lembrando que nessa série eu vou te revelar os segredos que vieram lá da Grécia Antiga para identificar de forma simples e imediata os vários enigmas por trás das doenças físicas, mentais e emocionais. E você vai descobrir isso por meio de 3 níveis de mecanismos profundos que vão na contramão da medicina que você conhece. São eles: tratamento efetivo e duradouro, diagnóstico precoce e profilaxia. Você vai descobrir como dar os primeiros passos para reprogramar a sua vida e conquistar um nível de consciência sobre você mesmo que vai te dar muitas condições de alterar o curso da sua história daqui para frente. Quer pegar o volante do seu carro de novo e levar para um destino melhor? Assim como aconteceu com um dos meus pacientes, o Roberto, de 62 anos. É claro que esse nome é fictício, né? Por questão ética eu não posso revelar cliente. Mas veja só, quando esse cliente chegou com uma depressão profunda há 20 anos, ele vivia se entupindo de remédios. E foi aí que ele me procurou e de repente ele descobriu que aquela doença que ele carregava por 20 anos, atormentando a vida dele, no fundo estava trazendo uma mensagem enorme para ele ouvir e fazer algo a respeito da sua própria vida. E quando ele ouviu, descobriu a mensagem, ouviu realmente o que ela estava falando e fez o que precisava ser feito, o que aconteceu? Ele tomou várias medidas importantes na sua vida e, em torno de 4 meses, ele não precisou mais da medicação. E assim, sabe o que aconteceu? Ele voltou a ser produtivo, ele trabalha com prazer, ele tem uma relação muito mais saudável com a família, os filhos estão olhando para ele com um sorriso no rosto e felizes por ter um pai muito mais saudável. O que aconteceu? Ele deu uma nova forma e um novo colorido na sua vida. E isso só prova e comprova que você também pode ser privilegiado com essa onda de mudanças rápidas e positivas já nos próximos dias. Porque a partir do momento que você começa a descobrir e tirar essas vendas e descobrir que a doença não é o verdadeiro problema, e sim ela vem para te mostrar o problema que você não enxerga e aí resolver, isso vai fazer uma mudança fundamental na sua visão e na relação que você tem com a enfermidade. Bom, e nessa segunda aula eu vou mostrar como ligar o seu radar e assim você vai identificar de forma rápida sinais e sintomas logo no início das doenças, fazendo o que? Um diagnóstico precoce. Mas antes eu quero dizer que eu estou muito feliz com os vários comentários que eu recebi da aula anterior. A aula viralizou e teve uma repercussão muito maior do que eu esperava. Eu e a minha equipe fizemos e fazemos o possível para responder todo mundo. E se você ainda não viu essa primeira aula, assista o quanto antes, porque eu tenho certeza que essa aula de hoje vai fazer muito mais sentido com o conhecimento da aula anterior, ok? E aí você vai entender como utilizar a doença como aliada para tirar o indivíduo doente dessa dor tão profunda que ele está. Sim! A doença fala, ela comunica uma mensagem e se você souber ouvir essa mensagem, descobrir o caminho que ela te leva, com certeza você vai ter ganhos extraordinários em todos os campos de vida. Por quê?
porque ela vai te revelar qual é o problema e como você deve sair de lá. A doença é impressionante. Será que você quer pegar a doença e jogar fora ou quer aproveitar a sabedoria da doença para pôr em ordem a sua vida? Em algum lugar dessa página tem o link da primeira aula, tá? Então, voltando ao assunto de hoje, eu vou te revelar agora como é que a doença funciona, como identificá-la de uma forma precoce e encontrar o caminho de cura bem mais rápido e com uma eficácia ainda maior. Ou seja, os 3 itens chaves para o diagnóstico precoce, que no fundo são muito simples de compreender e isso vai ajudar muito a você aplicar na sua vida. E aí, vamos lá? Sabe que se entender a evolução da doença, se você conseguir descobrir antes que ela apareça, você tem uma chance muito maior de fazer um tratamento e evitar um problema maior pela frente, né? Eu vou te mostrar como ocorre a evolução da doença até chegar no corpo físico. E assim, você poderá descobrir esse processo antes que ele se torne tão evidente e muito mais difícil de tratar. Eu vou falar para você dos 3 níveis da doença e também das 5 etapas de evolução. É claro que você sabe que se identificarmos qualquer problema no seu início, a chance de solucionar é muito maior. E além de gastar menos energia, dinheiro e qualidade de vida, a energia gasta lá nos sofrimentos vão ficar cada vez menor. E você vai aprender a utilizar essa energia no prazer de uma vida muito mais saudável. Chega de sofrer. Mas você também sabe que não basta ter esse conhecimento aqui na cabeça que isso vai se resolver. Se isso fosse verdade, não tinha mais nenhum fumante no planeta. Pois todos os maços de cigarro, quando você olha lá, está dizendo os malefícios que o fumo traz. Bom, por isso o objetivo não se resume apenas a explicar para a sua cabeça ou a cabeça das pessoas. Isso não tem nenhuma motivação ou não dá nenhuma motivação para gerar as mudanças necessárias. O que realmente faz a diferença é a compreensão e a realidade. Guarde bem isso. E essa porta, ela é aberta pelo emocional, através de 2 chaves importantes: o prazer e a dor. E eu vou te fazendo uma pergunta. E prepare-se, lá vou eu começar a dar uma chacoalhada na sua mente. Vamos se preparar para a aula? Então vamos lá. Você acredita que a dor física do doente é a verdadeira dor? Você sabe a diferença entre dor e sofrimento? Porque os doentes não se tratam de verdade. Se eles sabem o que precisam fazer, por que não fazem? E quando fazem, não dá nenhum resultado. É prazeroso ficar doente? Essa é dura, hein? E agora? Como é que é isso para você? Eu já te falei de Grodeck, né? O pai da psicossomática moderna. Eu te falei lá no vídeo anterior, hein? Ele fez uma descoberta impressionante e que é uma das bases do meu trabalho. Que toda somatização tem por trás um conflito emocional infantil não resolvido. Você entendeu isso? Somatização vem do grego somatos, que quer dizer corpo. Então, por trás da doença física no corpo, sempre tem um problema emocional infantil que ainda está presente e atuante dentro de cada pessoa. Só que o doente não tem consciência disso. A mente dele foi treinada há muito tempo a não olhar para essa dor. Por quê? Porque ele precisa sobreviver. Ele disse também, lá o Grodeck, que a dor física é mais suportável que a dor emocional. Você entendeu isso? A dor física dói menos do que essa dor emocional. E é por isso que não é fácil tirar a doença do caminho, que aqui você suporta. Essa aqui, não. Se essa aqui desaparece, a defesa da doença, que isso aqui é uma defesa, vai embora. E aí aparece a verdadeira dor emocional. E aí ela será insuportável. Você conhece o meu 5 por 1? É o que eu estou fazendo aqui. Eu sempre utilizo para explicar como é que eu trabalho. Esse aqui, ó, o 5,
representa os problemas conscientes do cliente que existem com apenas uma função extremamente importante: ocultar o verdadeiro problema, o Você já compreendeu? Os sofrimentos relatados são secundários e têm uma função importante que é o quê? Esconder a dor real. Para compreender melhor, eu vou te ensinar a diferença entre dor e sofrimento. A dor é insuportável. E quando ela aparece, é preciso tomar uma atitude imediata, porque não dá para aguentar. Mas o sofrimento, ou os sofrimentos, são suportáveis. Por isso a criança, diante de uma dor infantil, recorre ao mecanismo de transformar a dor em vários sofrimentos, que é possível suportar e controlar. Tem uma regra na psicanálise que diz assim: tudo que foi reprimido será revelado. O que não foi solucionado pode até ficar escondido nos armários ou debaixo do tapete, mas vai chegar um momento em que tudo isso vai aparecer. Essa dor vai voltar para a consciência. Por quê? Porque ela está viva e atuante o tempo todo. Ela não morreu, ela só sumiu da consciência. É a mente que ficou cega e inventou historinhas, explicações e justificativas para se proteger. Você entendeu agora o porquê dos doentes se segurarem nessas enfermidades e bloquearem o contato com a realidade, com a verdadeira dor. Outra informação importante é a utilização da doença para obter ganhos secundários. Preste atenção nisso, hein? O que vai acontecer? Os doentes podem utilizar a sua situação para não terem responsabilidade. Eles ficam eternos inocentes e aí o doente tem o poder de fazer o que quiser com as pessoas que estão ao redor. Isso aí acaba gerando o quê? Um enorme jogo, um grande jogo de manipulação e de poder que também pode existir de uma forma oculta e muitas vezes também pode ser extremamente consciente daquele doente que utiliza essa dinâmica. E quando isso está presente, eu vou fazer uma pergunta: que motivação esse doente tem para sair desse grande lugar de poder? Mas preste bem atenção, eu falei que isso pode existir, eu não disse que sempre existe. Tem muitas pessoas que adoram deturpar tudo que eu falo. Sabe quem são essas pessoas? Principalmente aquelas onde eu revelo o jogo que elas utilizam e que não querem que seja descoberto. Mas tem também aquelas que são vítimas desses jogos e não conseguem acreditar que isso possa acontecer. Não, o doentinho não faz isso comigo. Tá bom. Todas as pessoas que descobrem que foram enganadas e manipuladas começam a ter uma enorme decepção e raiva de terem sido abusadas pelos outros. O mundo doentio tem sempre medo da realidade. Mas é aqui exatamente onde ocorre a cura. E também tem pessoas que adoram manter o outro doente. Você sabia? Pode parecer loucura, mas é muito mais comum do que você imagina. Essas pessoas, elas se sentem superiores e se escondem por trás dos doentes para eles não verem as suas próprias doenças e seus problemas. Utilizam o doente para carregar os problemas deles. Portanto, apesar de acreditar que elas estão ajudando e muito esses seres doentes, esses coitadinhos, mas sabe o que está acontecendo na realidade? Elas fazem de tudo para que o doente não melhore. Por quê? Se o doente melhorar, elas vão ter que olhar para os seus próprios problemas. E assim, esses doentes carregam os problemas desses cuidadores. E você sabia que há muitos profissionais com essa característica também? O objetivo deles é: eu vou cuidar eternamente de você e você sempre dependerá de mim. Enquanto você estiver mal, eu estarei sempre aqui para que você não fique sozinho, sofrendo sozinho. Isso tudo que eu falei agora mostra uma outra área de atuação da doença, que não é só a doença no físico e de uma pessoa,
É a doença no relacionamento entre as pessoas. E a dinâmica aqui é: eu vou te manter como uma criança carente e dependente para que eu me torne o onipotente superior a você. Mas tem um outro jogo complementar, que aí você deve prestar muita atenção. É aquele que vai ficar sempre, aquela pessoa que vai ficar sempre como uma criança sofrida para que o outro cuide dela o tempo todo. Por quê? Porque aí o outro vai dar tudo para ela. Então tudo que eu gostaria de receber você vai me dar. E aí eu não preciso te dar nada em troca, porque eu sou doente, então você tem que me dar. Você tem que cuidar de mim. Isso também é um jogo doentio que perpetua o problema para que ambos tenham ganhos secundários, o poderoso e o coitadinho. Os dois não têm nenhuma motivação para sair da doença. Você viu quantas nuances e dimensões existem por trás das doenças? E tudo isso vai te ajudar e muito a ter uma compreensão profunda de como a doença funciona, como identificar precocemente esse processo e como você pode encontrar a cura. E tudo isso é muito importante para fazer diagnósticos precoces de dinâmicas doentias. Se você conseguir compreender esses mecanismos de funcionamento, você será capaz de parar de alimentar essas relações doentias e, consequentemente, tomar decisões muito mais saudáveis e vai bloquear esses joguinhos de dependente e codependente, esses jogos emocionais e mentais, que no fundo impedem de viver a realidade do jeito que ela é. Eu tenho certeza que você já identificou alguém da sua família onde esse negócio se encaixa, de clientes também. Se bobear, até você mesmo está envolvido nessa dinâmica. Quantos filhos e pais utilizam esses mecanismos para fazer os outros cuidarem deles? E assim fica todo mundo aprisionado nessas relações doentias. Eu já atendi milhares de casos assim, nessa minha jornada de 40 anos de profissão. Mas eu preciso voltar o foco para outras dinâmicas importantes para o diagnóstico precoce. Nessa aula eu vou falar sobre 3 etapas, ou melhor, 3 níveis de doença, que é o energético, funcional e orgânico. O primeiro é o energético, que tem a ver com o fluxo de energia no corpo, a sua distribuição e carga que podem estar alteradas e doentias. Nessa fase energética, ainda não tem nenhum sintoma do problema, mas ele está lá. A medicina oriental tem o objetivo de evitar a doença e para isso ela utiliza muitos meios de identificar esses distúrbios energéticos que eu estou falando aqui. Por exemplo, através de do-in, shiatsu, acupuntura e várias outras técnicas que eles desenvolveram exatamente com esse objetivo. E essa medicina oriental trata aqui, nesse nível energético, para resolver e evitar a progressão da doença. Lembra? Eles estão objetivando o quê? Manter a saúde, para não adoecer. Se o grande problema é evitar a doença, então eles precisam trabalhar nesse nível. Agora, tem o segundo nível, eu falei do energético, agora é o funcional. No funcional, já existe o mau funcionamento de alguns órgãos e sistemas, mas não tem lesões orgânicas. Essa fase é aquela onde o doente vai para o médico, e aí o médico pede um monte de exames e não encontra nada. Aí ele chega para o doente e fala assim, tá tudo normal. Aí o doente fala, mas eu estou sentindo coisas. Não, tá normal, os sintomas existem, mas os exames não mostram nada. O que vai acontecer? Vai para a próxima fase. Qual é a próxima fase? A terceira, orgânica. Agora o que tem? Já tem lesões orgânicas e os exames vão mostrar as alterações. O médico ocidental, ele é preparado para trabalhar daqui para frente, antes não. Infelizmente, a nossa medicina ocidental não dá valor às fases anteriores. Nelas, o poder maior é do doente em mudar a sua vida. Mas essa filosofia médica que nós usamos aqui, ocidental, não dá o devido valor ao doente e nem a capacidade de cura que ele tem. Na fase orgânica, o processo segue uma outra evolução. Inicialmente é o quê? Uma doença aguda. E depois evolui para a doença crônica.
E uma próxima fase é a morte. Eu falei no primeiro vídeo sobre a grande quantidade de doenças crônicas que estão crescendo absurdamente e que a medicina consegue segurar para não chegar à morte. Você lembra disso? Se não assistiu ainda, vai lá, assiste lá no primeiro vídeo. Você tem ideia de quanto um indivíduo aposentado gasta em medicação para sobreviver? Quantas doenças crônicas todo mundo carrega? Para você, qual seria a melhor fase para trabalhar? Na fase energética ou na fase orgânica? A resposta é óbvia, né? Mas não para a grande maioria da população e também dos profissionais. E você sabe o porquê? Por onipotência, inocência e culpa. Calma que eu vou te explicar melhor isso aqui. No primeiro vídeo, eu te contei sobre Hipócrates lá na antiga Grécia, e ele revelou algo fundamental. O poder de cura está com o doente. E o médico? O médico tem a função de ajudar o doente a se curar. E para isso, ele precisa descobrir com o doente aonde o poder de cura ficou bloqueado e o que precisa ser feito para que esse poder volte a funcionar. Na nossa filosofia médica ocidental, mudou tudo. Aqui a gente segue os princípios de Galeno. Galeno é 300 depois de Cristo, é mais ou menos em torno de 600 anos depois de Hipócrates. E qual é a grande diferença? A visão dos dois é muito diferente. Aqui, para a visão galênica, o poder de cura está com o médico. E essa visão sobre a doença muda tudo, que é assim, ó. Eu vou olhar para você e ver assim, você tem uma parte do corpo que é doente, o resto está saudável. Então, é só eliminar a doença que você fica saudável. Você viu que o foco agora é olhar para a doença, não para a doente. O doente, então, fica passivo e o médico ativo. E se ainda não entendeu o que aconteceu, eu vou ser mais claro. O doente se torna uma vítima inocente e incapaz. O médico se torna onipotente e poderoso. E se a doença não vai embora, de quem é a culpa? Para Hipócrates, doente e médico trabalham juntos. E a doença é como a ponta do iceberg. O foco é ver o todo, o doente, ver de onde veio a doença. Na visão galênica, existe um pacto de poder oculto. Enquanto o médico é o onipotente, o cliente é o impotente. E a responsabilidade do tratamento fica com o médico onipotente. Assim, o doente impotente pode culpar o médico e sentir inocência, pois ele não tem poder de cura. Mas eu tenho poder de culpar o médico que você não tirou a minha doença, a culpa é sua. E aí, nesse grande jogo de poder, sabe quem perde? O ser humano. E as doenças vão crescendo de uma forma absurda. Por quê? Porque não se vê as suas raízes e não vemos as soluções. Por isso que eu disse lá no primeiro vídeo que a nossa medicina está doente e a humanidade também. É só ver os números. Não quer ver? É só você olhar o quanto de doença nós carregamos. Vivemos cada vez mais doentes, mas conseguimos viver mais. Podemos agora suportar melhor os problemas, doenças crônicas e sobreviver a elas. Melhoramos muito a nossa capacidade de viver nas ilusões, mas perdemos a capacidade de ver a realidade, ver as causas e realmente tratar. Bom, para entender melhor isso, agora eu vou te mostrar um esquema interessante para a compreensão desse trabalho. Eu dei o nome nesse esquema de ideal. São 5 etapas da evolução da doença. A primeira etapa é o I, de ilusão. O doente já está fora da realidade e com vários problemas inconscientes. Mas ele acredita que está tudo normal, está saudável, está ok. Então poderia ser, por exemplo, o indivíduo está no plano energético e funcional que eu falei antes, porque ele já está doente, mas ele nem percebe, ele está na ilusão, ele não sente nada ou quase nada de importante. Ele segue a sua vidazinha doentia, comandada por essa mente doentia, dizendo, estou bem, está tudo ok. A vida é assim.
E aí sabe o que vai acontecer? Da ilusão vem para uma outra etapa que é a de doença. Agora ele é surpreendido por uma doença que causa um enorme transtorno na sua vida normal. E ele não entende de onde veio isso. Mas é claro que ele não tem nada a ver com isso, né? É alguma coisa esquisita que veio de algum lugar que não é dele, é fora dele. Alguma coisa veio, essa doença apareceu. E o que ele quer? Ele quer que essa doença desapareça o mais rápido possível para ele voltar para a sua vida normal, a ilusão. E aí ele vai fazer o quê? Ele entra numa outra etapa que é o esforço. Ele vai fazer um enorme esforço, ele vai fazer de tudo para sumir com essa doença e voltar para o lugar antigo. Então ele se esforça para mandar a doença embora, que está enchendo o saco dele, está atrapalhando ele. E em geral ele conta com a ajuda de vários profissionais que estão com o mesmo objetivo. Vamos voltar para a vida anterior. Ele pode até melhorar por um tempo, ou pode até a doença desaparecer aparentemente, mas a questão é que o filme ainda não chegou no final, porque vem a próxima fase. Então está aqui ilusão, doença, esforço e agora é o aprofundamento da doença. A doença volta com mais intensidade ou aparece com outras doenças anexas. Às vezes não é ou, é e, né? Está tudo junto. Isso surpreende outra vez o doente. E aqui ele pode ter 3 variáveis. A primeira, ele desiste de tudo, ele se entrega e morre. Pronto, acabou, não tem mais jeito. A segunda, ele vai se esforçar de novo para combater essa doença e voltar de novo para a ilusão. Eu vou voltar para lá. Adivinha o que vai acontecer? Ela vai aprofundar de novo. E a terceira possibilidade, acordar para a realidade e vai fazer as mudanças necessárias para abrir mão da ilusão, da mente doentia e trocar radicalmente essa mentalidade para uma mentalidade saudável, conectada com a natureza e ter uma vida mais saudável. Aqui, o que morre é a mentalidade doentia e a vida doentia. E aí vem a próxima fase, que é exatamente isso aqui, que é a libertação, o L. Então, ilusão, doença, esforço, aprofundamento, libertação. Na libertação, conexão com a vida, seguir os princípios naturais da vida, aprende a se amar e amar a sua própria vida e amar o mundo aqui fora. Elimina pensamentos, sentimentos e atitudes doentias do passado e se torna um adulto capaz de cuidar da sua própria criança e se conectar com a vida. E assim esse adulto pode tirar a criança dos conflitos infantis e levar para o futuro, para uma vida melhor, daqui do presente para o futuro. Sai do trauma do passado. E aí quando você sai do trauma do passado, volta para o presente e vê o futuro, você está oferecendo um futuro melhor para essa criança e também para você adulto. Só um aviso. Eu vou falar mais essa dinâmica lá na próxima aula, tá? Porque isso aqui é muito importante, então não perca a próxima aula. Com tudo isso que eu te passei até agora, você já aprendeu que o melhor é sempre agir antes que a coisa piore. E também acordar o mais rápido possível para não precisar de tanta dor para tomar as decisões necessárias para conquistar a sua cura e a libertação desse mundo doentio das ilusões. Nesse esquema é possível agir aonde? Nas 4 etapas, lembra do ideal? Então você pode agir lá antes de chegar nesse processo. E aí, se nós compreendemos a dinâmica do ideal, nós podemos fazer o quê? Trabalhar no diagnóstico precoce em cada uma delas. E assim nós temos condições de evitar que esse processo se intensifique e, melhor ainda, antecipar o processo da libertação, que é o verdadeiro caminho da cura. Então vamos lá, vamos ver as primeiras etapas. Primeiro, ilusão. Quantas pessoas vivem aqui e não têm a mínima consciência de que já perderam a conexão com a realidade? Estão vivendo numa vida doentia. Em geral, elas tiveram modelos familiares que já estavam também nesse campo desconectado da realidade. E também não aprenderam sobre o que seria saudável. Se os pais não sabem, os avós não sabem, eles também não vão saber.
Provavelmente, eles pegaram tudo que esses pais e familiares acreditavam sobre o que deveria ser feito, o que é saudável. Quem sabe beber muito, alimentar-se mal, relacionar-se com pessoas inadequadas, não ter projetos de vida, viverem para se tornarem filhos eternos para os pais, ou então para dar aos pais tudo que os pais deles não deram, transformar os pais em filhinhos e assim por diante. Pode ser também não cuidarem sobre a sua higiene, cuidados básicos, planejamento familiar e financeiro. E mais um monte de quantidade de coisas enormes, de disfunções que nós herdamos dos nossos primeiros professores, que no fundo são o quê? Nossos pais e a nossa família. E provavelmente os nossos pais também tiveram a mesma coisa no passado em relação aos pais deles. O que eles estão fazendo? Só repetindo as mesmas lições que eles aprenderam. Ou então eles fazem o oposto, mas não sabem o que é o saudável. Se eu tive falta, eu vou dar para os meus filhos o excesso. Se eu tive excesso, eu vou dar para os meus filhos a falta. É muito maluco, né? Agora, você lembra que o Grodeck descobriu que são os conflitos infantis que estão por trás das somatizações? Então, esse período infantil é essencial para o desenvolvimento de um ser adulto saudável. Tudo isso vai depender das dinâmicas familiares que essa criança terá no seu desenvolvimento. Todas as experiências infantis ficam gravadas na mente, no corpo, na alma. Os traumas infantis em si não são o verdadeiro problema, tá? Por quê? Porque todas as crianças vão passar por isso. Você passou, eu passei, nossos filhos passam, nossos netos passarão e assim por diante. O problema maior é a falta de adultos saudáveis que cuidam, protegem, orientam e resolvem os problemas. Além do que, dar referenciais saudáveis que vão nortear o futuro dessa criança. Pior ainda é quando os próprios pais, de uma forma inconsciente, eles mesmos são os causadores dos traumas e não estão percebendo. Eles geralmente estão fazendo com seus filhos algo que eles receberam do passado, quando eles também eram crianças. E muitas vezes acontece o quê? Eu faço achando que estou fazendo o melhor, mas a questão é que eu não sei o que é o saudável. Eu acho que é o melhor, mas não é saudável. Então, para se proteger da dor da realidade, tem uma série de recursos que chamam mecanismos de proteção, mecanismos de defesa. É aqui que nasce a dinâmica do 5 por 1, que eu utilizo na consciência sistêmica. A criança precisa escapar da dor. E para isso ela faz o quê? Se não tem adulto que vê e resolve, ela lança a mão do quê? De vários sofrimentos que ela consegue suportar. Como, por exemplo, vou dar uns exemplos de mecanismo de defesa. Negação. Isso não existe, isso nunca aconteceu. Um deslocamento. Os problemas que existiram aqui com a minha mãe, eu desvio para um outro lugar. Eu digo que é com o pai, eu digo que é marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho, o professor e assim por diante. Projeção. Eu projeto numa outra pessoa de fora do núcleo familiar e acredito que aquela pessoa que está me fazendo mal é aquela que me dá medo, é aquela que talvez me destrua, tá? Isso tudo pode acontecer com quem? De novo, um professor, vizinho, marido, filhos, é a mesma coisa. O objetivo aqui é você compreender que existem esses mecanismos, como eles funcionam. Não vou ficar dando uma aula completa sobre os diversos mecanismos de defesa que existem, mas tenha a noção de como eles funcionam. Se você me contar a sua história infantil, ou melhor, a história que você acredita, é bem provável que eu consiga identificar um monte de fatos deturpados ou falsos, cheios de defesa, cheios de mecanismo. E não é só você, não. Todas as pessoas fazem exatamente isso. A sua forma de olhar para a vida é como se você usasse um óculos que muda as cores e os formatos do que realmente acontece aqui fora. Você, no fundo, você não vê o fato, você interpreta o que vê. E aí você dá valores que podem ser positivos ou negativos e que só você está vendo dessa forma, sabia?
Esse óculos foi feito exatamente para você. Eu vou te dar mais um exemplo para compreender melhor como cada pessoa tem uma visão muito diferente uma da outra. Por exemplo, você chega e vai conversar com seus irmãos. Aí você está lá conversando com seus irmãos e você começa a contar fatos que você tem certeza que aconteceu lá na vida da família. Provavelmente um ou mais deles vão começar a discordar. E aí eles vão falar assim, não foi assim que aconteceu, não foi assim. E aí você fale sobre seus pais. Isso também vai ser motivo de discordância. Por quê? Porque cada um tem um pai e uma mãe diferentes. Você ainda não percebeu isso? O seu pai, de repente, não é o mesmo pai do seu irmão. Engraçado, né? Pergunte, por exemplo, sobre um casamento onde os seus amigos foram. Então, seus amigos foram para o casamento. Cada um deles vai ter o quê? Opiniões diferentes sobre tudo que aconteceu no casamento. A festa foi legal, não foi legal, foi bom, foi não bom, e assim por diante. Você percebeu que cada um tem o seu próprio nível de realidade e que um é diferente do outro? E dessa forma, as pessoas vão criando o quê? As suas próprias realidades. O que é isso? Isso é ilusão. Estou desconectado da realidade, eu construo a minha ilusão. E aí, essas pessoas vêm e acreditam que aquilo que elas estão percebendo é a verdade. Só tem uma coisa, é a verdade de cada um, mas não é a verdade. Eu tenho um amigo, Alessandro, que ele sempre fala uma coisa que é muito engraçada, muito interessante. Toda vez que a gente tem reunião de happy hour, e aí as opiniões começam a divergir sobre qualquer assunto, e aí ele vem e fala assim, vamos parar. Nós temos 3 realidades, a minha, a sua e a realidade. E é exatamente isso. Agora, conforme a ilusão que cada um vive, isso pode gerar um campo mais fértil para algumas doenças ou para outras. Depende de como você cria essa vertente de realidade. O nível de estresse, a reatividade, a passividade, os surtos, a forma de amar e muitos outros fatores vão promover uma distribuição energética e o funcionamento de corpo de uma forma diferente um do outro. Agora chega de falar das ilusões e vamos para a segunda etapa, a doença. Aqui nós podemos ver como cada um lida com a presença dessa enfermidade. Você pode racionalizar ou pode dramatizar, por exemplo. Você pode dar um nível de importância e de urgência diferente para a doença. Você pode negar, você pode correr desesperadamente atrás de médicos. Quantas coisas você pode fazer, né? Você pode até não confiar que ninguém seja capaz de cuidar de você e não acreditar em nenhum profissional. Você pode perder a motivação de vida, você pode fugir da morte. Bom, e para você? Como será que você reagiria diante de uma doença grave? Isso já aconteceu com você? E como você lidou com isso? E se não aconteceu, como você imagina que você vai reagir diante de uma história dessa? E quem você gostaria de ter do seu lado? E quem você não gostaria de ter? Como você olharia para essa doença? E o que ou quem te ajudaria a te tratar ou a você se tratar? E o que ou quem te atrapalharia? Que recursos você tem e que recursos você precisaria ter? Como foi quando você era criança e você adoecia? Como é que você se sentia? E os seus pais? O que eles sentiam? O que eles pensavam? E o que eles faziam com você quando você estava doente? E quando os seus pais adoeciam? O que acontecia com eles e também com você? Que fantasias, que sentimentos, que pensamentos, e o que você fazia com tudo isso? Bom, quantas possibilidades, né? Exatamente. Será que tudo isso é importante para as doenças que todos nós desenvolvemos e temos hoje? O que você acha? Essas foram mais algumas reflexões para te ajudar a compreender melhor a diversidade de reações em relação às enfermidades. E aí, você ainda acredita que doença é algo isolado e sem conexão nenhuma
com todas as nuances do ser humano e as histórias de vida que essa pessoa carrega? E é claro que tudo isso tem uma enorme influência no diagnóstico precoce e também no tratamento. E a principal pergunta para você: que tipo e que nível de problema você precisa ter para você acordar para a realidade? Essa é uma pergunta-chave, pois ela define a fase que vai te levar para a libertação da ilusão e aí retornar para a realidade. A doença tem essa função de despertar o doente da ilusão. E para os profissionais que trabalham nessa área, é muito importante e necessário que eles estejam muito mais conectados para esse tipo de processo. Como é que eu posso ajudar um cliente se eu continuo preso às minhas próprias ilusões, eu como profissional? Uma dinâmica comum que eu vejo, principalmente em psicoterapeutas, coaches e consteladores e médicos e todos esses profissionais, é que ao invés de levar o cliente para o saudável e real, eles querem levar o cliente para as suas próprias ilusões, aquilo que eles estão aprisionados e o pior, eles acham que aquilo é saudável. Então é algo assim, seja como eu, faz do meu jeito, faça dessa forma, porque é dessa forma que eu funciono é melhor do que a sua. Só que isso não é o saudável. Bom, mas vamos agora para a etapa 3, que é o esforço que os doentes fazem para sair desse lugar doentio para voltar ao que eles eram antes. Eles acreditavam que aquilo era o saudável, a ilusão. É óbvio que não, né? Eles não têm ideia de que a doença veio para salvá-los da vida doentia, tirá-los da ilusão de novo. E por isso o grande objetivo é o quê? Eu quero voltar para o passado, não identificar os problemas que a doença veio para me mostrar. Eu não quero ouvir as informações da doença, eu não quero ouvir essas mensagens. Agora imagina se esse doente procura um profissional que também acredita exatamente nisso. Vamos voltar para a ilusão, eu não sei o que é a realidade, aquilo lá não funciona. Como é que você vai ver essa relação? Você já percebeu que esse profissional vai ajudar ou vai atrapalhar a evolução desse doente? E aqui nós temos um ponto-chave no tratamento e também no diagnóstico precoce. Se esse profissional compreende o mecanismo da doença, ele vai ajudar o cliente a olhar para os verdadeiros problemas e não se aliar à mente doentia do doente. E vai tentar levá-lo de volta para onde? A mente doentia para a ilusão, a mente saudável para a realidade. E aí? Agora eu tenho certeza que você já entendeu o que eu quero te falar. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você adoece, o que você quer que o médico ou outro profissional da saúde faça com você? O mais provável é você querer voltar de onde veio, como a enorme maioria das pessoas. Agora, se esse profissional que te atende tem consciência da verdadeira função da doença, ele vai poder te ajudar antes que você se esforce muito para voltar para a sua ilusão e gastar um monte de energia e também dinheiro. Ele vai te ajudar a quê? A levar a sua energia para o caminho da libertação, sem precisar se esforçar ou aprofundar essa doença. Não precisa carregar a doença nem piorar cada vez mais. Lembra a cena do filme Matrix, onde Neo estava diante de Morfeu? E aí Morfeu oferece duas possibilidades, a pílula vermelha e a pílula azul. A vermelha você vê a realidade, a pílula azul você continua olhando para a ilusão de vida que você também tem. Morfeu, que é o deus do sono, oferece a oportunidade de Neo, que é o novo, acordar e descobrir a vida como ela realmente é. Ou então continua sonhando e vivendo a ilusão. Que decisão você tomaria? Você toma a vermelha ou a azul? E é essa mesma dinâmica que ocorre quando a doença chega. E qual é a escolha da enorme maioria dos doentes? A vermelha ou a azul? A realidade ou a ilusão? Você já sabe, né? É claro que a maioria dos doentes não vai querer ouvir esse profissional. Afinal, toda a nossa cultura, a nossa sociedade
doente está fechada para a realidade. Só fica inventando ilusões. Não é à toa que as doenças estão explodindo, né? Muitas vezes aqui eu digo para o doente que ele ainda não está pronto para ver a realidade. Provavelmente ele ainda tem que passar por várias doenças, agravar a doença, sofrer muito para chegar no momento onde ele desiste das dinâmicas anteriores doentias. E aí, quem sabe, ele ganha motivação suficiente para encontrar o verdadeiro caminho de cura. E é só assim que ele consegue desistir desse monte de ilusões doentias. A maioria precisa ter uma grande dor para poder mudar a sua mente doentia. É muito difícil acreditar na realidade. É muito difícil ouvir as mensagens da doença. Quem sabe você que está assistindo essa aula tem a capacidade, ou melhor, a sabedoria de acordar antes que as coisas piorem. Quem sabe você como profissional pode realmente ajudar os seus clientes a despertarem desse pesadelo, que às vezes acha que é sonho, mas é pesadelo, e acordar disso e olhar para a realidade. Ou pelo menos você não se tornar cúmplice da mente doentia desconectada de seus clientes que chegam lá, estão no mundo da ilusão e você ainda fica ajudando eles ficarem nesse lugar. Tem um princípio da medicina que é assim, primo nihil nocere. Sabe o que significa? Primeiro, não prejudicar. Se você, profissional, não sabe o que fazer, pelo menos não faça nada, não piore o problema. Senão você pode ser o agente de uma iatrogenia. O que é isso, Fernando? Você não sabe o que é? Iatrogenia é quando a causa do problema vem de quem deveria ser o cuidador, o curador. Então o médico causa o problema, o profissional é que causa o problema. E aí, conseguiu entender a ideia de fazer um diagnóstico precoce e encontrar um caminho de cura para os doentes? Se você puder tratar a pessoa na fase energética, é óbvio, né? Vai ser muito melhor do que tratar na funcional. Agora, também é muito melhor você tratar na funcional do que na orgânica, né? E se você pegar esse conceito do ideal, nós também podemos agir em fases mais precoces para chegar no verdadeiro caminho para a realidade e cura. E assim, evitar que esse doente precise sofrer muito e desnecessariamente. Eu sei que não é fácil. Por quê? Porque todo doente está preso à sua gaiola de ilusão. Para acordar é necessário dar uma chacoalhada, chegar numa situação em que ele tem que abrir mão desses seus mecanismos de defesa e ver que aquilo não funciona mais. Mas se o profissional estiver consciente sobre o papel da doença, ele poderá acelerar o processo de despertar para a realidade desse cliente. E vai poder mostrar que existe um outro caminho que o seu cliente, esse doente, pode seguir. E lá vou eu fazer mais algumas perguntas para você. Que tipo de profissional você é e que tipo de profissional você gostaria de ser? E que tipo de profissional você gostaria de ter quando você estiver doente? E o que precisa acontecer com você para acordar das suas ilusões e decidir caminhar para a realidade? Eu vou fechar com a frase do Grodeck que você já conhece. O primeiro doente a ser tratado é o médico. Bom, espero que você tenha aproveitado muito essa aula. E eu também espero que eu tenha atendido às suas expectativas e ampliado de muito a sua forma de olhar para a doença. E assim como na aula anterior, eu espero o seu comentário dentro da comunidade da Jornada da Psicossomática. Compartilhe seus sentimentos, compartilhe as suas dúvidas, como é que essas aulas te ajudam. Eu e a minha equipe estamos comprometidos em responder a maior quantidade de dúvidas possíveis de todos que estão assistindo. E compartilhe também esse conteúdo poderoso com amigos, com conhecidos, com pessoas que realmente podem aproveitar esse conteúdo para encontrar uma vida muito melhor. Dessa forma, vai impactar um grande número de pessoas que continuam reféns de tantos sofrimentos e tantas dores e que a equipe médica e os remédios sozinhos não são capazes de ajudá-los. Se você não mexer na raiz do problema, se você não ajudar a equipe médica a se curar, você precisa olhar para dentro de você, né?
E aí na próxima aula eu vou te explicar como são as causas e de onde vêm as doenças para você fazer uma prevenção rápida e precisa. Ou seja, eu vou falar do poder da profilaxia. Mas isso não é tudo. Você ainda vai ter a oportunidade de se juntar a um grupo seleto de pessoas e profissionais que estão na busca de uma cura profunda e um estado de plena realização, de equilíbrio entre corpo e mente e propósito de vida. Nunca houve um momento mais propício como esse para uma mudança de rota na vida. Então, fique atento no seu e-mail, no Telegram, porque eu vou enviar o link da terceira aula nesses canais. É isso, até a próxima aula! E a psicossomática chegou na minha vida nesse momento, de entender qual que é o padrão mental. E isso foi muito importante para mim, isso realmente transformou a minha vida e me ajuda a transformar a vida de muitas das minhas clientes. Eu acompanho os trabalhos e as formações do Dr. Fernando, então eu já sei da qualidade dos seus cursos. E o curso de psicossomática é mais um curso de excelência. Eu consegui levar meu pai para um outro estado de consciência, meus clientes e eu mesma.